Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje vocês estão reparando que está sendo gravada, né? Estou com o microfone na mão para ver se o áudio fica melhor. Desculpe pela claridade que vocês vão ver no nos meus óculos, senão também não consigo enxergar o livro aqui para poder estar fazendo junto com vocês. Primeira coisa, enquanto eu estou nessa, você sabe que eu sempre enrolo para que vocês estejam com tudo em mãos, né? Então, por enquanto, peguem o livro na página 204, 205, 204, 205. Nós vamos começar mexendo com operações com frações, tá? É claro que nós vamos também até a 206, mas chega na página 204 aí para a gente começar o texto, tá? Operações com frações. Então, agora nós vamos fazer mais, menos, vezes, dividir mais. Por enquanto, esse capítulo 14, nós vamos estar mexendo com adição e subtração inicialmente, tá? Depois tem multiplicação e divisão, mas a parte de hoje será adição e subtração de frações. E a gente já sabe que fração é aquele número que tem um em cima, um embaixo, né? Então, o numerador e o denominador. Então, agora a gente vai somar com uma outra fração. E por favor, pessoal, cuidado que tem um erro muito comum que todo mundo faz, e a gente vai ver isso agora, tá? Então, espero que todos estejam já com o livro aberto, na página 204, tá? Vocês estão vendo aí, tá? Eu vou ler só o enunciado, mas eu vou mostrar para vocês, fazer um resuminho do que está querendo dizer essa página aqui. Então, vocês podem ver aqui, lá no participe, está escrito assim, olha, temos 3 copos idênticos. Tá? Idêntico, vocês podem reparar que todos os 3 copos, o A, o B e o C, eles foram divididos em 7 partes. Pode ver que tem 7 espacinhos aí, tá? 7 partes, cada um desses copos. O copo A, o copo B e o copo C. Continuando o texto, ele diz assim, vamos preencher com água 2/7 do copo A. Então, vocês podem ver que o copo A ó, tem 2 espaços de 7 espaços ocupados. Essa é a parte só de demonstração com figuras, para a gente chegar na conclusão de como é que a gente faz a adição, subtração de frações, tá? E aí ele continuando, e 3/7 do copo B. Então, pode ver que o copo B, nós temos 3 espaços ocupados de 7. Se vocês repararem, cada copo foi dividido em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contem aí, tá, gente? Por isso que eu falo que vocês têm que estar com o livro na mão, porque senão vai falar, não entendi, não entendi. Por isso que eu estou enrolando. Vai lá com o lapisinho, meu livro está aqui embaixo. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços, do fundo até o topo. Tanto no A, no B e no C. Então, ele disse assim, que colocou 2/7 no copo A e colocou 3/7 de água no copo B. Pode repararem aí, tá? E o que ele fez? O copo C, ele jogou tudo que tinha no copo A e no copo B, pode ver que a medida está certinha, e se você olhar o copo C, ele ficou com quanto preenchido? Ele ficou com 5 partes de 7 que tinha. Ó, contem aí no copo C, ó, a água aqui, 1, 2, 3, 4, 5 espaços de 7, tá? E aí ele mostra também o de baixo, tá? Eu vou até mostrar primeiro esse, tá? O que ele disse aqui, olha. Vou mostrar a figura, vocês estão vendo aqui a foto, tá? O microfone vai ficar um pouquinho longe da minha boca agora, só para mostrar para vocês. Então, olha, ele tinha 2/7, tá? 2/7 mais 3/7. Quando ele jogou no terceiro copo, no copo C, ficou o quê? 5/7. Estão reparando nisso? Estão reparando nisso? Eu vou voltar depois nesse quadrinho aqui para vocês verem novamente isso. Tinham 2/7 mais 3/7, ficou 5/7, tá? Aí, continuando no mesmo texto, eu vou voltar a mostrar para vocês isso, tá? Ele tem 3 outros copos lá embaixo. Nós temos o copo D, o E e o F, tá? Se você olhar agora, todos esses copos foram divididos em 10 partes, tá? 10 partes. Se você olhar o primeiro copo, já estão todos com água, tá, gente? Já estão todos com água, pode ver que não tem nenhum texto, tá? Que era justamente agora para a gente verificar o que vai acontecer se tivesse um outro copo para jogar essas águas, tá? O primeiro copo, que tem a letra D, né? Você pode reparar que foram preenchidos 2 espaços de 10 espaços que tinha. No copo E,
tinha 4 espaços de 10 espaços. Professor, o que é esses espaços? Gente, olhem os copos que eles estão cheios de risquinhos, tá? Estão risquinhos, são esses espaços, tá? Então, foi preenchido no copo E, 4 de 10. E no copo F, 3 de 10. Se eu fosse transportar todos esses copos para um outro copo, para um outro recipiente, quanto daria? Vou mostrar agora para vocês. Vou voltar novamente naquele. Vocês repararam esse? Deixa só a imagem aparecer bonitinho. Pronto, olha. Tinha 2 sétimos mais 3 sétimos, ficou 5 sétimos. Se nós repararmos, a parte do denominador continuou a mesma. Ela continua a mesma, tá? Porque não mudei. Ele não mudou a divisão, continua a mesma, tá? A divisão que eu digo assim, das partes que foram divididas, tá? E se você reparar, o que aconteceu? Eu só somei os numeradores. 2 mais 3, 5. Então, se eu tiver... Agora eu vou mostrar para vocês. O copo D, o E e o F. 2 décimos no copo D. 4 décimos no copo E. E 3 décimos no copo F. Então, se eu fosse transportar isso todo para um outro recipiente, o que ficaria? Bem, eu já sei que as partes divididas, tá? O todo, né? Foi dividido em 10 partes. Então, continuaria 10. E eu só somo os numeradores. 2 mais 4, 6. Mais 3, 9. 9 décimos, tá? Então, continuando no texto, tá? Agora na página 205, tá lá em cima. As duas operações, né? 2 sétimos mais 3 sétimos igual a 5 sétimos. 2 décimos, 4 décimos, mais 3 décimos igual a 9 décimos. Gente, vocês só vão conseguir entender se vocês estiverem acompanhando junto comigo no livro, tá, gente? Eu só estou tirando a parte da escrita, mas eu estou mostrando o que está falando já, tá? O que o livro disse, conforme o que eu mostrei para vocês com esses painéis. Aí veja o que está escrito em negrito. Em negrito está escrito o seguinte: a soma de frações com denominadores iguais é uma fração cujo denominador é igual ao das parcelas, né? Ele quer dizer a quantidade que foi dividida, e cujo numerador é a soma dos numeradores das parcelas. Ou seja, se você tiver frações que os denominadores forem iguais, eu vou repetir o denominador e eu só vou somar os numeradores, tá? Eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores, ok? Não posso somar em cima, embaixo, baixo. Foi o que eu falei logo no começo. Esse é o erro comum que muita gente faz. Somar o de cima, e de baixo. Tá? Vou até mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo. Por que não pode fazer isso? É a mesma coisa se eu fizesse para vocês o seguinte. Deixa eu escrever aqui para vocês. Enquanto eu escrevo, se eu perguntar para vocês, quanto é meia laranja mais meia laranja? Quanto é meia laranja mais meia laranja? Alguém me respondeu? E aí, estou esperando. Enquanto eu anoto, vou esperar ver se vocês imaginam o que é. Estou vendo que alguém respondeu certo. Eu acho que alguém disse que meia laranja mais meia laranja é uma laranja inteira. Realmente. Olha se eu somasse uma fração. Agora eu fiz a caneta, gente. Não sei se está aparecendo. Opa, agora está aparecendo. Meia laranja mais meia laranja. Professor, mas o senhor não disse que é uma laranja inteira? Sim, mas olha aqui o que eu fiz. Eu repeti o denominador e somei os numeradores. Deu 2 sobre 2. E vocês lembram que eu disse que a barrinha da fração é uma divisão. Então, eu vou fazer o quê? 2 dividido por 2, 1.
1 inteiro, tá? Então, por isso que eu não posso somar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, essa primeira parte, tá? Porque eu também falo para vocês, eu dou pouco exercícios quando acontece isso, tá? Numerador igual. Numerador igual ou denominador igual? Denominador igual, eu só vou somar os de cima e vou repetir o denominador, né? Agora, o problema vai ser quando for os denominadores diferentes, que vai ser o próximo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Continuando o texto, vocês podem ver agora. Subtração. Todo mundo na página 205. Dividimos um retângulo em 11 partes iguais e pintamos 8 partes delas. Que fração do retângulo foi colorida? Bem, se tinham 11 e eu colori 8, 8 onzeavos, tá? Aí, continuando. A seguir, retiramos a cor de 5 partes coloridas. Que fração do retângulo foi descolorida? Quer dizer, então, eu tinha pintado 8 e tirei 5 pintadas. Então, foi tirado 5 de 11, tá? Está no retângulo, tá? Essa primeira parte ele sempre faz com demonstração com figuras, mas a gente não vai mexer com figuras, a gente vai mexer direto com os números. Aí ele pergunta embaixo, que fração do retângulo permaneceu pintada completamente? Completamente, 3 onzeavos, né? Deixa eu ver onde coloquei a minha tabelinha aqui. Então, olha o que ele fez. Gente, eu vou colocar o microfone aqui, tá? E o que ele fez, então? Olha aqui. Eu tinha 8 onzeavos. Tirei 5 onzeavos. Quanto sobrou? 3 onzeavos. E se nós repararmos, olha, quando o denominador está igual, eu continuo repetindo o denominador. E o que eu fiz com esse numerador? Eu apenas subtraí 8 menos 5 igual a 3. Certo? Então, olha a conclusão que eu falo para vocês. Essas conclusões, façam uma estrelinha, que é a conclusão para adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Então, está dizendo assim, ó, eu vou ler isso, mas eu vou traduzir para vocês como eu expliquei aqui. A diferença de duas frações com denominadores iguais é uma fração cujo denominador é igual ao das frações dadas e cujo numerador é a diferença entre os numeradores. Ou seja, denominadores iguais, certo? Denominadores iguais. Se for uma adição, eu repito o denominador e somo os numeradores, certo? Denominadores iguais. Se for uma subtração, eu subtraio os numeradores, certo? Então, é simplesmente isso. Numerador igual. Denominador igual. Desculpa, tá, gente? Eu falo numerador. Denominador igual. Quando eu estiver mexendo com frações, eu olho, a primeira coisa que eu faço é olhar para o denominador. Se os denominadores forem iguais, eu vou repetir o denominador e o numerador eu vou somar ou subtrair. Depende da operação que vai estar tendo entre as frações. Ok, pessoal? Eu vou dar um pause e agora eu vou para quando os denominadores forem diferentes. Aí o bicho não pega não, tá, gente? É só prestar atenção. Vocês podem reparar que tanto para adição como subtração, ele deu outros exemplos. Dá uma olhadinha nos outros exemplos, tá? Que também está aqui na página 205. E no comecinho da 206, é essa aí que ele fala. Denominador igual. Repetiu o denominador, ou somou, ou subtraiu o numerador. Depende da operação que tiver entre as duas frações. Ok, pessoal? Um minutinho só para os denominadores diferentes, que aí esse eu vou mostrar escrevendo, vendo todo o processo até chegar ao resultado final. Ok, pessoal? Um minutinho só. Oi, pessoal. Então, continuando agora, tá? A gente já viu quando a adição e subtração, quando os denominadores são iguais. Esse é simples. O denominador é igual, eu vou repetir o denominador e simplesmente eu vou somar ou subtrair os numeradores, tá? Agora, na página 206, tá? Tá dizendo assim, adição e subtração com denominadores diferentes,
tá? Esse, como eu vou mostrar para vocês tudo o que ele fez, tá? É porque está dizendo assim, ó, vamos calcular 4 nonos mais 5 sexto, tá? Ixi, mas os denominadores não são iguais. Como é que eu vou fazer? Então, agora eu vou fazer esse para vocês. Vocês vão ver agora que eu vou fazer. Vocês vão só ver minha mão fazendo todo o processo que tem que fazer, tá? Mas ele diz o seguinte, olha. O primeiro passo é reduzir as frações ao mesmo denominador, transformando as partes iguais do inteiro, tá? Lá embaixo, tá? Só em negrito, eu vou traduzir isso para vocês. Ele diz assim, olha, para adicionarmos ou subtrairmos frações com denominadores diferentes, devemos primeiro reduzi-las ao mesmo denominador. Lembra a atividade anterior que a gente fez para descobrir quem era o maior, quem era o menor daqueles jogadores lá de basquete? Qual fração era maior, um meio ou um terço? Qual fração era menor, 7 quartos ou 8 quintos? Aquela da tarefa de casa da página 202. O que a gente fazia? Tá? O que a gente fazia? A gente transformava para o mesmo denominador, tá? Para poder identificar quem era maior, quem era menor. Então, quando nós vamos adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformá-los no mesmo denominador, ok? Então, agora eu vou dar um pause, porque eu vou montar e vocês vão ver essa explicação de todo o processo que eu tenho que fazer. Ok, pessoal? Um minutinho. Pronto, pessoal. Agora vamos mostrar, tá, como é que a gente resolve uma adição ou subtração quando os denominadores são diferentes, tá? Aqui nós temos uma adição, a do livro. Depois eu vou pegar um outro exemplo dando na subtração, tá? Que é a mesma coisa. Então, ele quer que eu some 4 nonos mais 5 sextos. Não esqueça, tá, gente? Aqui ele disse, quando os denominadores são diferentes, eu tenho que tirar o MMC, tenho que transformar eles para o mesmo denominador. Então, eu vou aqui do lado, nunca esqueça, gente, façam isso, não façam de cabeça. Vamos fazer o MMC de 9 e 6, tá? Estou fazendo a lápis, tá? Então, nós vamos por 2 primeiro, o 9 não dá, eu vou repetir. O 6 dividido por 2 dá 3. O próximo número é o 3. O 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E agora vamos novamente por 3, tá? 3 dividido por 3 dá 1. E esse 1 nós vamos repetir. Lembra que o MMC, basta a gente multiplicar esses números. Esse vezes esse vezes esse. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, agora, o novo denominador vai ser 18. Então, eu venho aqui, coloco 18 e coloco 18, ok? E já vou colocar o sinalzinho de mais. Lembra aquele processo que eu falei para vocês? Esse divide pelo de baixo, tá? Então, divide pelo de baixo. Então, 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes o de cima. Lembra que eu falei para vocês, gente? Nunca esqueçam, façam isso. Depois, o que vocês fazem? Congela o vídeo, tá? E copia isso no caderno, esses sinalzinhos, para você não se perder. Então, 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 4, 8. E aí vou fazer a mesma coisa do lado de cá. 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 5, tá? Aqui é vezes, aqui é dividido. Então, 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 5, 15. Pronto. Agora os denominadores estão iguais. Então, quando a gente transformar ele para os denominadores iguais, vai voltar ao primeiro caso que eu acabei de explicar para vocês antes, na página 204 e 205. O que é? É repetir o denominador, vou repetir o denominador, e em cima, nesse caso, eu vou somar 8 mais 15. 8 mais 15, 23, 18 avos. Então, 23, 18 avos. Ok, pessoal?
Agora eu vou dar um exemplo, vou dar um pause e vou dar um exemplo quando for subtração, tá? Se os denominadores forem diferentes, ok? Um minutinho só. Pronto, com um exemplo agora de subtração, que os denominadores são diferentes. Esse vocês não têm esse exemplo no livro, então copie no caderno. Não esquece depois, dá uma pausa e copia, tá? Os denominadores são diferentes, tá? O que eu vou fazer? Vou tirar MMC, tá? Então, eu venho aqui, vou tirar o MMC de 3 e 5. Lembra que o MMC a gente tira dos denominadores. Por 2 não tem ninguém, vamos por 3. Se eu dividir por 3, aqui vai dar 1, né? Porque 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não dá, eu vou repetir. E agora eu vou conseguir por 5, tá? O 1 eu volto a repetir, 5 dividido por 5 dá 1. Então, agora só basta multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então, agora o novo denominador vai ser 15, tá? 15, 15, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou achar os novos numeradores. Então, é esse dividido por esse multiplicado por esse. Então, é 15 dividido por 3 dá... Quanto dá, turma? 15 dividido por 3... Eu acho que alguém falou 5. Bem, quem respondeu 5, parabéns. 5 vezes 7, 35. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Parabéns quem respondeu 3. 3 vezes 2, 6. Ok? Pronto, agora os denominadores estão iguais. Se os denominadores estão iguais, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou repetir o denominador, tá? E em cima, nesse caso, eu vou subtrair 35 menos 6. 35 menos 6, quanto é, turma? Quanto? Isso, para quem falou 29. Pronto, agora eu terminei, tá? Pessoal, não esqueça, quando o denominador é diferente, vai dar mais trabalho. Por favor, não vão me fazer 7 menos 2, nem 3 menos 5. Isso é proibido, tá? O professor está falando que isso é proibido. Não podemos. Então, os denominadores são diferentes, eu sou obrigado a tirar o MMC. Ok? Então, eu vou dar um pause, que agora eu vou explicar uma coisinha para vocês antes de continuarmos a aula. Oi, pessoal. Estamos quase finalizando, tá? A explicação dessa aula para depois orientar a tarefa de casa. Vocês vão ter uma aula, mesmo não estando presente, mas uma aula para poder começar e resolver os exercícios, tá? Não deixar, porque eu vou orientar daqui a pouco, depois que eu fizer essa última explicação, eu vou orientar a tarefa de casa, que na realidade será uma tarefa que você vai começar hoje, tá? E terminar para amanhã a gente corrigir, tá? Então, agora nós vamos entrar em expressões. Expressões com números fracionários, tá? Vai ser a mesma coisa, ele só vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, olha o que eu vou ter que fazer. Vou ter que somar 5/6 mais 2/3 e subtrair depois de 1/2 menos 1/4. Lembrando que expressões, quando a gente já fez expressões, tá? A gente não fez expressões com números fracionários, mas fizemos com decimais e com números naturais. A gente tem uma regrinha. Primeiro resolve parênteses, depois colchetes, depois chaves. Só que nesse caso nós só temos parênteses. Então, olha o que eu vou fazer. Temos esse parênteses e temos esse parênteses para fazer. Então, nós vamos fazer, tá? Vamos fazer primeiro esse. Vamos pegar esse daqui, olha, pode ver, os denominadores estão diferentes. Então, eu vou ter que tirar o MMC. Vou tirar o MMC aqui do lado, olha. Vou tirar o MMC de 6 e 3, tá? Mesma coisa, essa vocês não têm no livro de vocês. Vocês vão copiar, dar um pause e copiar, para você poder fazer um exercício da tarefa de casa. Então, olha, 6 e 3. Primeiro por 2, tá? Por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Esse 3 eu só vou descer, repetir. E agora eu vou fazer 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. 2 vezes 3, 6.
Nesse primeiro parênteses, eu já sei que o MMC é 6. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar o 6. Ó, tá vendo? São duas frações. Eu estou deixando entre parênteses ainda, porque ainda não resolvi ele, tá? Porque como os denominadores são diferentes, eu tive que tirar o MMC. E vou colocar o 6 agora aqui, ó. 6, 6. E aquilo, 6 dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 6, tá? 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. Ok? Depois nós temos 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Agora, deixa eu só repetir o sinal de menos. Esse daqui eu posso até resolver. Isso vai dar quanto? Agora eu vou tirar do parênteses, tá? Porque agora eu vou resolver ele. Denominadores iguais. Vou repetir o denominador e vou somar os numeradores, porque aqui é mais, né? Então, vai ser, ó, 5 mais 4, 9. Ok? Tudo bem até aí? Agora, eu vou fazer o segundo parênteses, tá? Então, vou fazer o segundo parênteses. Vou deixar entre parênteses ainda e vou colocar aqui. Estou colocando os dois, só que olha de novo, gente, os denominadores são diferentes. Vou tirar MMC de novo, só que agora eu vou tirar MMC desse daqui. Então, vou tirar MMC de 2 e de 4. Vamos lá. Por 2, aqui dá 1 e aqui dá 2. Por 2 novamente, aqui dá 1 e aqui dá 1. MMC, 2 vezes 2, 4. Então, vou colocar aqui, ó, 4, 4. Ok? E agora eu vou fazer aquele processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Certo? Ó, vou descer esse sinal de menos. E agora eu vou resolver aqui dentro. Certo? Denominadores iguais. Repete o denominador. E agora, em cima, o que eu vou fazer com os numeradores? Nesse caso, eu vou subtrair. 2 menos 1, 1. Certo? Já tiramos do parênteses, mas nós não terminamos, tá? Porque a gente precisa resolver essas duas frações. E, gente, mas vocês repararam uma coisa? Os denominadores estão diferentes ainda. Eu vou tirar novamente MMC. Vamos lá. Só que agora do 6 e do 4. Por isso que eu falo para vocês, gente, vai dar mais trabalho. Eu falei para vocês, olha, as coisas cada vez vão ficar um pouquinho mais extensa, tá? Vai ocupar mais espaço do caderno. Não dá para fazer em duas linhas tudo, tá? Então, agora eu vou fazer o do 6 e do 4. Por 2 primeiro. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 2, tá? 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Agora eu vou fazer por 2 de novo, tá? O 3 eu vou repetir. 2 dividido por 2 dá 1. E agora, 3, tá? 3 dividido por 3 dá 1. E 1 eu vou repetir de novo. E vamos lá, agora. O MMC é a multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, agora, vou repetir de novo esses dois, porque agora eu vou ter que trocar novamente o denominador, porque eles têm que ficar iguais. Lembra, se os denominadores são diferentes, eu tenho que deixar eles iguais. E agora eu vou fazer de novo aquele processo. 12 dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 9, 18. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Agora os denominadores estão iguais. Então, agora eu posso resolver, tá? Agora eu vou colocar a resposta final. Repete o denominador. E em cima, nesse caso, vou subtrair novamente. 18 menos 3, 15. Ok? Opa, deixa eu subir que não apareceu, gente. Desculpe, tá? Desculpe, eu vou repetir isso, tá? Eu não tinha visto, que eu estava olhando para a folha e não reparei o que eu fiz ali. Mas só repetindo, ó. Depois que os denominadores ficaram iguais, o que eu fiz? Eu repeti o denominador e aqui em cima eu só subtraí. 18 menos 3, 15. Acabou? Pessoal,
acabou. Mas é o seguinte, nós temos que lembrar de uma coisa, que isso é muito importante. Toda vez que acaba aqui a fração, você precisa verificar se não dá para simplificar aquela fração irredutível. Professor, precisa fazer? Sim, gente, sempre vamos fazer. Muitas vezes, quando a gente for fazer uma provinha com teste, ele já te dá a resposta reduzida, tá? A fração simplificada. Então, a gente tem que sempre verificar se dá para simplificar, tá? Simplificar aquilo, que a gente vai fazer uma fração equivalente com os números menores. Então, se olhar em cima e embaixo, olha, se olhar em cima e olhar embaixo, é claro que se vocês não fizerem isso, a gente vai estar fazendo junto, mas o livro ele já mostra para você ela já simplificada, aquelas frações equivalentes, sempre com números menores. Professor, como é que eu vou saber? Aquilo que eu já falei para vocês. Você tem que olhar em cima e embaixo se dá para dividir pelo mesmo número. Nós fizemos em umas aulas anteriores, tá, gente? Então, eu vou olhar para cima e para baixo. Se eu olhar o numerador e o denominador, sempre os números primos. 2, 3, 5, 7. Olha para o numerador e o denominador. Os dois podem ser divididos por 2? Não, se você olhar só de baixo. Vamos para o 3. Os dois podem ser divididos por 3? Podem. Você verificar, olha, dá para dividir o de cima por 3 e o de baixo por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 12 dividido por 3 dá 4. Agora não dá mais para dividir, tá, gente? Não dá, professor? Não, porque o próximo seria o 5. Só o de cima que dá para dividir por 5. Ok, pessoal? Então, agora, você viu a expressão como ficou grande? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vamos dar uma pausa e copiar esses exercícios, tá? Porque eu vou orientar para vocês a tarefa já já. Eu vou dar um pausa aqui e vou orientar a tarefa. Então, o que você faz? Você volta o vídeo, tá? Eu vou baixar a folha, você vai copiar todo o exercício. Olha aí. Vocês estão vendo, gente? Meia folha do caderno, tá? Para resolver tudo isso. Lembrando que isso daqui, tá, gente? Eu só coloquei só para vocês lembrar que esses são os números primos, aquele que a gente vai dividindo em cima e embaixo, só, até nos M's e MMCs. A gente só pode fazer por esses números que são os primos. Continua ainda mais, né? Tudo bem, pessoal? Um minutinho e eu vou orientar a tarefa de casa. Oi, turminha. Vamos lá orientar a tarefa de casa. Desculpa, às vezes, até se saiu o áudio um pouquinho mais baixo, que assim, gente, eu tô gravando, 8 horas da noite, aqui no prédio, para ninguém pensar que o professor é louco, tá? Mas eu tentei gravar o mais próximo da minha boca para vocês poderem ouvir o áudio direitinho, tá? Então agora vamos orientar a tarefa de casa que vocês vão começar fazendo agora já, tá? Porque o vídeo acho que deve ter dado uns 30 e poucos minutos. Como a gente tem 2 aulas de 30 minutos, vocês vão já começar a fazer, porque amanhã, terça-feira, eu estarei corrigindo, ok, pessoal? Então, a tarefa de casa, vocês vão fazer da página 206 e 207 os exercícios 1, 2 e 4, tá? O exercício 1 são adições de frações e os denominadores estão todos iguais. Só não esqueça, porque tem algumas frações aqui que estão em números mistos. Então, eu preciso transformar em fração imprópria, o que a gente já fez, tá, gente? Procura lá. Número misto, tá? Aquele 2, 1/5. Então, eu tenho que transformar para fração imprópria. Caderno sempre tem que estar virando, não pode, assim, só olhar para lá e esquecer do que a gente já fez. Então, o primeiro exercício é efetuar as operações com frações. Todos os denominadores estão iguais, tá? Então, eu só vou ter que somar. Mas, não esquecendo o que eu estou falando para vocês, os 4 últimos, E, F, G, H, eles estão em número misto. Vou ter que transformar em fração imprópria antes de efetuar as operações. O exercício 2 é a mesma coisa, só que essa está com os denominadores tudo diferente. Eu vou ter que tirar MMC. Tá? Não adianta copiar tudo, gente, depois fazer. Vocês viram que dá conta da grande, né? Então, eu vou ter que deixar, sei lá, 2, 3 por folha, no máximo, para poder fazer o MMC e todo aquele processo.
E na página 207, o exercício 4, que são 4 expressões iguaizinhas a essa que eu mostrei para você, tá? Só no item D, tá? É que não tem os parênteses, mas todos eles estão em número misto, tá? Vou ter que transformar em fração imprópria. Gente, não adianta fugir disso, falar assim, não vou voltar. Vou voltar, então não posso esquecer. Tem que estar sempre estudando, tá? E eu reparei agora numa delas, assim, que vocês vão ter que simplificar. E simplificação nós fizemos, tá? Foi na aula da página 194 que a gente fez simplificação. Vocês podem ver na página 195 do caderno do livro de vocês, tinha um exercício 12 que a gente resolveu, que estava escrito: escreva a forma irredutível das frações. Então, toda vez quando você chegar no final de uma fração, você precisa ver se dá para reduzir ela, transformar ela numa fração irredutível. Lembrando que eu falava para vocês, fração irredutível ou simplificação de frações é a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, façam direitinho, copiem os exemplos que eu dei, congela o áudio, tá? Congela o vídeo, copia e começa a resolver. Não me venham com essas histórias depois. Professor, eu não fiz, porque não entendi. Gente, eu não estou indo adiante. Para frente vai vir os problemas, tá? Então, façam com calma, porque eu sempre falo para vocês, eu acredito em vocês. Deixa a preguiça para lá e faça com calma. Ok, pessoal? Então, amanhã eu corrijo essas atividades na nossa próxima aula, tá? O exercício 1, 2 e 4, que estão na página 206 e 207, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.